Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Leandro Signori. Grande satisfação estar participando com vocês desta maratona do IBGE para o processo seletivo do censo demográfico aí de 2021. Creio que muitos de vocês já me conhecem. Durante o ano de 2020, 2019 também, mas 2020, nós falamos aí bastante sobre o censo demográfico, com vários eventos, estávamos próximos da prova ser realizada e o censo demográfico ele foi cancelado em 2020 e foi adiado para 2021 em função da pandemia aí de Covid-19. Então aí a minha grande alegria de estar aí com aqueles nossos alunos de 2020 que seguiram estudando, que com certeza estão bem preparados para este certame e para aqueles que estão começando agora, que estão aí me conhecendo agora, que começaram a estudar agora do absoluto zero. Os conteúdos, eles não são extensos de todas as disciplinas e, portanto, é sim possível zerar, bater todos os conteúdos até a data da realização da prova, fazer a prova aí e ter um excelente desempenho e ser aprovado. Claro que isso vai depender aí do método de estudos de vocês, do tempo de estudo que vocês vão dedicar, do tempo que vocês vão dedicar para o estudo desses dois processos seletivos, enfim, dos materiais que vocês vão utilizar e quem está aí utilizando os materiais do Estratégia Concursos e está aí em excelentes mãos, em excelente companhia, na preparação aí de vocês. O melhor material com os melhores professores. Eu sou professor da disciplina de conhecimentos técnicos. Vou aqui mostrar para vocês que é uma disciplina que corresponde a 1/3 das questões de agente censitário, da prova de agente censitário e a metade das questões da prova de recenseador. Vou falar disso novamente na sequência. Portanto, quem está chegando agora, quem ainda não me conhece, ou quem já me conhece e não me segue, quer me seguir nas minhas redes sociais, aí está o meu canal do Telegram, Prof. Leandro Signori, o meu Instagram, Prof. Leandro Signori, e meu canal aí do YouTube, Leandro Signori. Sigam-me nas minhas redes sociais, eu já postei no meu canal do YouTube algumas dicas aí relativas aos conhecimentos técnicos para o concurso do IBGE. Vou postar também nas minhas outras redes sociais e eu sou professor de conhecimentos técnicos, de alguns outros conhecimentos específicos, de atualidades, de geografia, de geopolítica. Então você ali nas minhas redes sociais, você filtra os conteúdos que te interessam, mas vale muito a pena seguir o professor Leandro Signori. Minhas amigas e meus amigos, eu vou pedir para editar este vídeo, colocar lá no curso de vocês, portanto, eu vou colocar uma vinheta agora, e aí nós vamos trabalhar o tema do IBGE e o Censo Demográfico de 2021, que é o tema que está lá nas primeiras páginas da apostila oficial de conhecimentos técnicos do IBGE, teoria e resolução de questões, tá? É o que nós vamos fazer agora. Então vou colocar uma vinheta no início e uma vinheta aí no final para fins aí de edição, beleza? Então vou tomar água aqui e já vou fazer isso. Enquanto isso, quem já estava estudando comigo anteriormente o edital, dá um alô aí no chat para a gente aí se ver, aí se cumprimentar. Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, futuros recenseadores e futuros agentes censitários do IBGE.
neste vídeo nós vamos estudar o tema do IBGE e o Censo Demográfico de 2021, as primeiras páginas da apostila de conhecimentos técnicos, a apostila oficial do IBGE de conhecimentos técnicos para o Censo Demográfico de 2021. Vocês sabem que o censo ele estava ali praticamente organizado para ser realizado em 2020, quando nós tivemos o quê? Tivemos ali o seu cancelamento em função da pandemia de Covid-19 e seu adiamento para o ano de 2021. E ele vai aí ocorrer no ano de 2021. Então, quem estava estudando por aquela apostila do ano de 2020 e agora vai estudar para o ano de 2021, eu quero dizer para vocês que praticamente é a mesma apostila, com um ou outro ajuste de texto, alguma pequena modificação, alguma explicação mais detalhada de alguma parte de alguma explicação que se tem ali, algum tópico da apostila. Até porque o censo, a sua estruturação, ela não mudou, ela continua a mesma, ele só foi adiado de 2020 para 2021. E nos PDFs, tá? E são as apostilas do nosso curso. Ali em cada aula, na parte teórica, eu trago a informação, o que foi, teve alguma pequena mudança, teve um tópico que foi colocado uma explicação aí mais detalhada, tá? É só vocês olharem aí nos PDFs do nosso curso que vocês vão ter acesso a estas informações, tá legal? Então vamos lá? O IBGE e o Censo Demográfico de 2021. Vamos começar aqui, primeiramente, o que é o IBGE. Eu quero colocar para vocês que nos meus slides, eu coloco bastante texto mesmo. Por quê? Porque aí é um verdadeiro resumo para o estudo de vocês, sempre ficar copiando, anotando, e eu não preciso escrever muito, aí eu escrevo bastante pouco e eu consigo passar mais informações para vocês, tá joia? Então vamos lá, venham aqui, o IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme o próprio Instituto, ele se constitui no principal provedor de dados e de informações do país, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos nas esferas governamentais, federal, estadual e municipal. O IBGE tem por atribuição a produção de grande parte das estatísticas oficiais brasileiras. Então vejam só, os dados, as informações produzidas pelo IBGE sobre o Brasil e os brasileiros, elas são utilizadas pelos órgãos governamentais, seja aí os federais, estaduais e municipais. Aqui, quando o texto está falando de sociedade civil, ele não está falando só daquela sociedade civil que nós conhecemos como organizações não governamentais. Está falando também do setor privado, de empresas. Eles aí são não governamentais, também estão lá na esfera lá da sociedade civil. Eles então se utilizam também dessas informações para o atendimento das suas necessidades. Então o IBGE, ele produz o quê? Estatísticas oficiais sobre o Brasil e os brasileiros. Ele é o órgão oficial de geografia e de estatística do Brasil. Adiante aqui, vejamos aqui uma questão de prova. O que essa questão está dizendo? Ela diz aqui o seguinte: o IBGE é o principal órgão coordenador e produtor de dados sobre
sobre o nosso país. Sabe-se que IBGE significa, aqui está o nosso gabarito, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí vocês vão dizer, nossa, professor Leandro Signori, cai uma questão dessas, fácil em prova? Não só cai, como caiu. Agora acredite vocês, teve sim muitos candidatos que erraram. E se aparecer na prova em 2021, muitos candidatos vão errar, certo? Então olha só, para quem aí está chegando agora aí nesse universo aí dos concursos públicos, dos processos seletivos para servidores públicos temporários, está conhecendo o IBGE agora, então não vai dar um branco lá na hora da prova, tá? Então IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, beleza? Adiante, vejam só, coloquei aqui, ó, despenca na prova, porque cai sim muito em prova. A missão institucional do IBGE. Qual que é a missão institucional do IBGE? Aí está aqui, ó, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Vocês têm que decorar. Então vamos lá, vamos repetir para aqui decorar. Qual que é a missão institucional do IBGE? Retratar o Brasil com as informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Beleza? Aí está. Fixaram, memorizaram. Adiante, questão de prova. O que ela está perguntando aqui? Qual a missão do IBGE? Vamos ver. Letra A, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Aí está, o gabarito é a letra A. Vamos ver as outras alternativas. Apenas realizar a contagem da população. Vejam só, pessoal, está perguntando qual é a missão do IBGE. O IBGE, ele tem como uma das suas atribuições, mas aí é uma atribuição, é uma atividade, não é missão institucional. É como uma das suas atribuições realizar a contagem da população. E onde que ele faz isso, pessoal? No censo. No censo demográfico, certo? Letra C, definir políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. Não, né, minhas amigas e meus amigos? Olha só, as informações, os dados e as informações produzidos pelo IBGE, eles são utilizados pelos governos federal, estadual e municipal na definição de políticas públicas, mas o IBGE não define, ele não é uma instituição formuladora de políticas públicas. Vejamos aqui a letra D, coordenar e executar as políticas públicas do governo federal, promovendo os direitos do cidadão. Não, né? Novamente, ó, IBGE não coordena e não executa políticas públicas. Está errado, aqui não é atividade. Letra E, auxiliar a tomada de decisões na área de investimentos do setor privado. Vejam só, pessoal, os dados, as informações produzidas pelo IBGE, elas são utilizadas pelo setor privado como subsídios para a tomada das suas decisões de investimento, as suas decisões corporativas. Mas o IBGE não vai lá dar um auxílio, uma consultoria, uma assessoria, não, não tem nada disso. Adiante, a missão do IBGE, ela se concretiza quando o IBGE, ele identifica, mapeia e analisa o território. Ele realiza a contagem da população no censo demográfico. Ele informa
como a população vive, aqui também no censo demográfico e em outras pesquisas. E ele apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Então o IBGE, mapeamento do território brasileiro, análise das transformações aí no território brasileiro, coleta informações aí dados e informações que refletem transformações no território brasileiro. Identifica, mapeia e analisa o território brasileiro. Realiza a contagem. Contagem é contar todos. Então é uma contagem absoluta. E aí, no próprio censo demográfico, mas em outras pesquisas, por amostragem, mas aqui no censo demográfico de forma absoluta, o IBGE traz uma série de informações sobre a população brasileira. O censo demográfico informa como a população vive. E o último tópico, então, o IBGE ele apresenta aí os dados do produto interno bruto do Brasil, dos estados, dos municípios, ou seja, a evolução da economia, dados, por exemplo, das safras agrícolas, evolução da economia, da produção industrial, da incorporação de tecnologia aí pelas atividades industriais, de emprego e desemprego, pesquisa de varejo, de comércio, né? Então, uma série de pesquisas que trazem dados sobre a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Vamos aqui adiante, a missão se concretiza quando, seguindo sobre este tópico, aí ele vai falar que as informações relevantes e confiáveis, olhem aqui, ó, elas são essenciais. Essenciais para quê, professor Leandro Signori? Para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. Vejam só, minhas amigas e meus amigos, informações relevantes e confiáveis. Então, relevantes, informações que têm relevância sobre a realidade aí do Brasil. Confiáveis, que você pode confiar nessas informações, que elas são verdadeiras, que elas têm veracidade, que elas foram coletadas com uma metodologia adequada, que elas não são manipuladas, não foram manipuladas, que elas agradem ou desagradem, governos, setor privado ou sociedade civil, elas são informações aí confiáveis, verdadeiras sobre a realidade do Brasil e dos brasileiros. E em uma sociedade democrática, os cidadãos, as organizações da sociedade civil, o próprio setor privado, eles acompanham, eles debatem sobre os rumos dos seus governos e das políticas públicas que são implementadas. Então, e até se utilizam de informações sobre a realidade brasileira para escolherem os seus candidatos, conforme as propostas dos seus candidatos, se aqueles governos estão com políticas públicas adequadas. Então, pessoal, a democracia ela é um regime político onde de uma forma aí, por meio da escolha popular, no caso do Brasil, na democracia representativa pelo voto, ou seja, de forma periódica, universal e direta, os cidadãos escolhem os seus governantes e depois fiscalizam fiscalizam aí a ação, as atividades aí dos governos. E os governos, para planejarem políticas públicas precisas para atender as diversas demandas da população e da sociedade, eles têm que se valer de informações precisas sobre a realidade do Brasil.
Então, são essenciais para o planejamento de políticas públicas diversas, de saúde, de educação, de assistência social, entre outras. Adiante. Questão de prova. Vejamos o que essa questão de prova está dizendo. Considere as seguintes atividades. E o que o comando da questão está solicitando? Vamos trocar aqui, ó, vamos pegar aqui a caneta. Dentre as apresentadas acima, são desenvolvidas pelo IBGE as atividades. Vejamos, considere as seguintes atividades. Identificar e analisar o território brasileiro. É uma atividade desenvolvida pelo IBGE. Realizar a contagem da população do país. Sim. Por meio do que, pessoal? Por meio do censo. Censo demográfico. Mostrar como as pessoas gerenciam suas economias. Não, né, pessoal? Olha só, não é atribuição do IBGE mostrar lá como a pessoa pega lá o seu salário, como ela gasta aquele salário, como ela gerencia a sua economia. Não, tá? Então, o IBGE não faz isso aí. E aí o 4, o que está dizendo? Mostrar a evolução da economia através do trabalho e da produção das pessoas. Isso sim. Produto interno bruto, para dar aí um exemplo, informações aí sobre as safras agrícolas no Brasil, sobre a produção pecuária do Brasil, sobre a produção industrial brasileira, pesquisas sobre o comércio, o setor de serviços. Isso tudo mostra aí a evolução da economia por meio da produção, do trabalho também, emprego e desemprego aí no Brasil, nível de renda da população, certo? Então tudo isso aí é mostrar a evolução da economia através do trabalho e da produção das pessoas. Então vejamos aqui, o nosso gabarito é a 1, a 2 e a 4. O nosso gabarito aqui é a letra C. Adiante, minhas amigas e meus amigos. O IBGE, ele possui uma rede nacional de pesquisa e disseminação, composta por 27 unidades estaduais, sendo 26 nas capitais dos estados e uma no Distrito Federal. E 570 agências de coleta de dados nos principais municípios brasileiros. Se você tem curiosidade para saber onde estão essas agências de coleta de dados, só vocês irem no site do IBGE, que ali vocês pesquisem ali, que vocês vão encontrar onde estão essas agências de coleta de dados. Adiante aqui, é censo demográfico. O que é o censo demográfico? Ele é uma pesquisa realizada pelo IBGE de enquanto em quanto tempo é feito o censo demográfico de 10 em 10 anos. Aí vocês vão dizer, professor, o último censo demográfico foi em 2010, este aqui vai ser em 2021. Como que você diz que é de 10 em 10 anos? Pessoal, vejam só. Vamos pegar algumas décadas para trás. 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, a cada 10 anos é realizado o censo demográfico. Seria em 2020, vai ser em 2021 por uma excepcionalidade. Ele foi cancelado em 2020 e vai ser realizado em 2021. Na verdade, ele foi adiado de 2020 para 2021 em função da pandemia de Covid-19. Mas não tendo essa situação de excepcionalidade, ele ocorre aí de 10 em 10 anos. Conforme o IBGE, o censo demográfico, ele é a única pesquisa que gera informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população e de seus domicílios,
fornecendo um rico perfil do país e de suas diversas estruturas territoriais. Claro, vamos entender essa afirmação em função aí da abrangência do censo demográfico. O IBGE ele faz outras pesquisas que elas trazem sim também informações sobre as características da população e dos seus domicílios, mas aí são pesquisas por amostragem, elas são sim também confiáveis, mas no nível do censo demográfico, que é uma contagem absoluta, vão ser coletadas as características de todos os brasileiros e de todos os domicílios brasileiros. Aí, minhas amigas e meus amigos, neste nível de abrangência, somente o censo demográfico. Adiante aqui, a questão de número 4, o que essa questão ela está dizendo aqui? Pegar a caneta. Júlia e Roberto conversavam sobre o último censo demográfico realizado no Brasil. Aí o que está dizendo? E estavam com dúvida há quantos anos ele foi realizado. Pode-se informar a Júlia e a Roberto que o censo demográfico é uma pesquisa realizada com a periodicidade de quantos em quantos anos. Gabarito é a letra B, de 10 em 10 anos. Aí vocês vão dizer, ó, mumuzinho, professor, é mais fácil do que passar manteiga em beiço de bode. Claro! Claro que sim, e vejam que foi questão de prova e tenho certeza, teve gente que estava voando ali e errou na hora, tá? Então, adiante, mais uma questão, o que ela está dizendo? Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o censo demográfico, que é a operação realizada a cada quantos anos, minhas amigas e meus amigos? O gabarito é a letra B, a cada 10 anos. Questão aqui do ano de 2019. Adiante. Assim, meus amigos e minhas amigas, o censo demográfico ele é uma das principais pesquisas feitas pelo IBGE. Conforme nós já falamos, é uma operação realizada para quê? Contar a população, é uma contagem populacional e obter informações sobre a sua distribuição territorial no país, as principais características de seus integrantes e de seus domicílios e a evolução de seu quantitativo ao longo do tempo. Exemplos para vocês: distribuição territorial no Brasil, por estado, por município, por macro-região, como se distribui no território brasileiro a população aí do país. Então, principais características de seus integrantes, exemplo, pela cor da pele, branco, quantos brancos, quantos pardos, pretos, amarelos, indígenas, por faixa etária, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, enfim, então aí por faixa etária, por sexo masculino, sexo feminino, por nível de escolaridade também, nível de renda. Então, as principais características da população brasileira, dos domicílios, quantos cômodos tem o domicílio, tem banheiro, não tem banheiro, enfim, características aí diversas aí dos domicílios. Nós estudamos mais sobre esse tópico aqui em outra parte aí do nosso curso. Evolução do seu quantitativo ao longo do tempo, a cada censo demográfico, em números absolutos. Quanto que cresceu a população brasileira? Onde cresceu mais? Onde cresceu menos? O ritmo de crescimento, ele tem aumentado ou tem diminuído a cada década aí de 10 anos? Então, evolução do seu quantitativo ao longo do tempo. Adiante, o censo demográfico, ele é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e
localidades. Mas este aqui também. Veja o que o IBGE diz, ó, é a principal fonte. Principal fonte de dados. Temos outras? Temos. Não vai ser cobrado em prova quais são essas outras. Mas nós temos. Por que é a principal fonte? Porque não é uma pesquisa por amostragem, certo? É uma contagem absoluta, é uma coleta de dados absoluta de todos os brasileiros. Portanto, e ela coleta uma série de informações. Portanto, a principal fonte de dados. Então, esses dados, pessoal, eles podem ser utilizados para definição, eles podem e são utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também são utilizados pelo setor privado como subsídios para a tomada de decisões na área aí dos seus investimentos corporativos. Tranquilo? Adiante aqui, mais uma questão de prova. Só vou colocar aqui no slide para vocês, que eu acabei de falar aqui. Então, mais uma questão de prova. As informações do censo demográfico são importantes para setor acadêmico apenas. Olha esse apenas aqui, ó, tá incorreto. Setores privado e acadêmico apenas, novamente. Não, para aí. Governo apenas. Não, apenas, deixa incorreto. Governo e o setor privado apenas. Errado. Letra E, governo e os setores privado e acadêmico. Então, os governos em geral utilizam as informações para o planejamento, a formulação de políticas públicas, o setor privado como subsídio, como auxílio na tomada das suas decisões aí de investimentos. E o setor acadêmico para pesquisas aí científicas e acadêmicas. Adiante, e também aí nas atividades educativas. Adiante aqui, vamos agora falar aí do 13º censo demográfico. Pessoal, memorizem aí, tá? É o 13º censo demográfico que vai ser realizado no Brasil. Venham aqui para o slide. Vamos arredondar aqui, serão, conforme o IBGE, 70 milhões de domicílios brasileiros que serão visitados pelos recenseadores em todo o território nacional. 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Aqui está arredondado, tá, pessoal? E vejam aqui, ó. 5 mil. Oxa, vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. 5.568 municípios, mais o que? O Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, Pernambuco. Pessoal, aqui, ó. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Costuma-se dizer que nós temos 5.570 municípios no Brasil, porque se conta como município o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Mas o Distrito Federal, ele não é um estado e não é um município, ele é o Distrito Federal. E Fernando de Noronha é um distrito estadual de Pernambuco, o arquipélago de Fernando de Noronha. E, inclusive, até publicações do IBGE dizem isso, 5.570 municípios. E na apostila do Estudo de Conhecimentos Técnicos para o Censo Demográfico, publicada em 2020, ela trazia a informação de que seriam 5.570 municípios, dentro desse entendimento que eu acabei de explicar para vocês. Mas agora, a do censo de 2021, corretamente, ela traz a informação que são 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Abraço aí para a galera aí de Brasília, do Distrito Federal, e também para a galera aí
lá do maravilhoso arquipélago de Fernando de Noronha. Vale a pena conhecer Fernando de Noronha, quem sabe vocês já guardam uma parte do dinheirinho aí do censo e vão lá visitar Fernando de Noronha. Adiante aqui, pessoal, o IBGE, ele promoveu consultas, vejam aqui, ó. O IBGE promoveu consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais para se chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no censo demográfico de 2021. As características da população brasileira, elas vão mudando a cada década. Assim, a cada censo demográfico que é organizado, o IBGE ele consulta órgãos técnicos governamentais sobre alguma informação nova que querem que o IBGE colete, alguma informação nova que querem que o IBGE colete no censo demográfico, né? Que aqui, então, órgãos técnicos governamentais e com instituições da sociedade brasileira, como diz aí, né? Então, consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais. Certo, pessoal? Então, o IBGE faz isso, a organização de cada censo demográfico. Adiante aqui, questão de prova. O que a questão está dizendo? Um grupo de amigos estava conversando sobre o censo demográfico, sobre o qual fizeram os comentários a seguir. Laís, o que está sendo perguntado? Estão corretos apenas os comentários de Laís. O censo faz a cada 10 anos a contagem da população brasileira. Está certa, Laís, a cada 10 anos, contagem da população brasileira. O Lino, o censo não informa só quantos somos, mas também como vivemos. Está certo aqui o Lino. Ana, só os funcionários do IBGE discutem o que vai ser pesquisado em cada censo. Que é isso, Ana? Sabe de nada, Ana. Claro que não, né, pessoal? Não são só os funcionários do IBGE. Nós acabamos de ver que o IBGE ele promoveu consultas e debates com órgãos técnicos governamentais e com a sociedade brasileira, tá? Sobre o que vai ser aí perguntado no censo demográfico de 2021. E o Beto, o que o Beto disse aqui? Através do censo, a população brasileira conhece a realidade do país, certo? Tá certo que o Beto disse também. Aí, ó, Laís, Lino e Beto, eles falaram aí corretamente. A Ana aí tá muito mal informada. Então, gabarito é a letra D. Adiante aqui, questão 8. Durante a realização do Censo Demográfico 2021, os trabalhos de coleta de dados abrangendo todo o território nacional, em domicílios localizados em quantos municípios? Aqui trouxe em faixas de 1.000, gabarito é a letra E, né? Entre 5.000 e 6.000 municípios. Vamos pegar o número preciso, 5.568 municípios. Quem mais? Mais o Distrito Federal, mais o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Tranquilo, pessoal? Então o gabarito aí é a letra E. Adiante. Vamos agora entrar um pouco mais no censo demográfico de 2021. O que diz lá a apostila de estudo dos conhecimentos técnicos? Ela diz o seguinte, ó: o conjunto de dados coletados
trará resultados relacionados a questões fundamentais como o total da população do país por sexo, claro, masculino e feminino, faixa etária, já expliquei para vocês, e como está distribuída no território nacional. Já dei exemplos disso, né? A expectativa de vida da população do país e a estimativa de brasileiros que vivem fora do país. Então vejam só, expectativa de vida é uma expectativa de quantos anos os brasileiros viverão. Lembram de um conceito que vocês estudaram em geografia no ensino médio, acho que no ensino fundamental também, né? Sobre expectativa de vida ao nascer ou esperança de vida ao nascer, pois o censo demográfico ele vai possibilitar também a obtenção desse tipo de informação de uma forma aí com maior precisão, né? Porque o IBGE ele divulga a cada ano por estimativa a expectativa de vida da população do país e a estimativa de brasileiros que vivem fora do país. Então o recenseador ele vai também perguntar se lá no domicílio que ele for visitar, se ali os familiares, não vou aqui querer precisar o tipo de pergunta, até porque vocês vão saber exatamente isso lá no treinamento que vocês vão fazer para o censo demográfico, após terem sido já assinado o contrato de servidor público temporário, vai ter o treinamento, vocês sabem disso, né? Vai ter o treinamento e ali, mas enfim, os recenseadores vão coletar essa informação de quantos brasileiros estão vivendo fora aí do país, certo? Coletar, né? Junto ali aos domicílios com os informantes, as pessoas que vão fornecer as informações do domicílio e das pessoas que vivem no domicílio. Adiante, censo demográfico de 2021, o que mais? O número médio de filhos que uma mulher teria ao final de seu período fértil, o tipo de habitação em que vive a população do país, a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico, o nível de instrução da população, as condições de trabalho e o rendimento da população. Então, número médio de filhos, um outro conceito lá da geografia, é a taxa de fecundidade, número médio de filhos aí por mulher. Então, com os dados aí do censo demográfico, vai se ter também uma informação com maior precisão em relação a isso. Mas também o IBGE divulga aí anualmente, né, uma estimativa da taxa de fertilidade, da taxa de fecundidade do Brasil. Então, tipo de habitação em que vive em casa, vive em apartamento, quantos cômodos tem a casa, tem banheiro, não tem banheiro, o banheiro fica ali no próprio domicílio, fica fora do domicílio, informações variadas que nós vamos falar em outra parte aí do nosso curso, certo? Então, abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, então informações sobre saneamento básico, nível de instrução, analfabeto, primário incompleto, então nível fundamental, ensino médio, ensino superior, então informações sobre o nível de instrução da população, condições de trabalho, servidor público, setor privado, está na economia formal, informal, tem carteira de trabalho assinada, não tem, enfim, rendimento da população, né? Também. Então, todas as informações que serão obtidas com o censo demográfico de 2021. Também vai nos trazer um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira, com sua distribuição por cor ou raça. Bom, vamos lá, brasileiros pela cor da pele, branco, preto,
preto, pardo, amarelo, indígena. Então, informações que vão ser obtidas pelo censo demográfico, certo? Adiante aqui, o que mais? A caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Perfeito, questão de prova. O censo demográfico é o processo de contar os bairros de uma cidade. Não, né, pessoal? O censo demográfico não vai contar quantos bairros tem uma cidade. Letra B, contar e conhecer cada um dos habitantes do país. É isso aí, né? Contar quantos somos, certo? E como vivemos, aí, enfim, informações sobre cada um dos habitantes do país, né? Brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros aí que vivem no Brasil. Letra C, conhecer algumas informações sobre os habitantes de uma única cidade. Não, né, pessoal? Tá errado. D, levantar os dados sobre as atividades econômicas de determinados municípios. Não, o censo não coleta informações sobre atividades econômicas existentes nos municípios. Letra E, conhecer o número de domicílios, fábricas e lojas de uma localidade. Também não, meus amigos, está errado aí. Vamos agora adiante, olha aí, mais uma questão de prova, questão 10. É importante que a população brasileira abra as portas para o censo, já que ele será útil para orientar as famílias a fazerem os cálculos das suas despesas. Não, pessoal, o censo demográfico não vai orientar como calcula o que as famílias gastam. Não, nada disso, certo? Então, o censo demográfico, ele não é uma pesquisa, uma coleta de informações realizadas aí pelo IBGE para depois ser utilizada aí na educação financeira aí das pessoas, claro que não. Letra B, auxiliar na escolha adequada dos candidatos para a próxima eleição. Também não, certo? Vamos adiante. C, ajudar a encontrar emprego, mais de acordo com as suas possibilidades. Também não. A letra D, divulgar as realizações. Não, o censo não divulga o que os governos eles têm feito. E a letra E, evidenciar as necessidades a fim de que o governo possa planejar melhor o atendimento da população. Entre as alternativas que estão colocadas, a que mais está de acordo enfim, a que está de acordo com essa, digamos assim, esta realização aí do censo demográfico é a letra E, né? Então vai trazer informações variadas sobre a população brasileira e como essa população brasileira vive, né? Quantos somos, onde nós estamos, como nós vivemos, enfim, vai trazer essas informações que vão ser úteis para que o poder público ele possa planejar políticas públicas de uma forma melhor para melhor atender às necessidades da população brasileira. Data de referência. Em outra parte do nosso curso, nós estudamos mais a data de referência. O que nós temos que saber? Importante nós sabermos agora, nesta parte do nosso estudo. Vejamos o que diz aqui a apostila de conhecimentos técnicos do IBGE. Ela diz o seguinte, ó, os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, a um retrato da situação naquele momento. E aí vejamos aqui, ó, é preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população que se alteram com o tempo, entre o início
e o fim do período aí da coleta, o início e o fim do período da coleta. Adiante. Então, qual que é a data de referência para o censo demográfico de 2021? Então, vejam só, a coleta do censo demográfico, ela vai ser realizada em todo o Brasil a partir de quando? A partir de 1º de agosto de 2021, os recenseadores estarão aí em campo coletando informações, mas a data de referência do censo demográfico de 2020, ela é o quê? Ela é a meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2021. Pessoal, cai na prova, tá? Cai na prova. Qual que é a data de referência? Meia-noite de 31 de julho, meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2021. Vejam vocês que um recenseador ele pode chegar numa residência no dia 5 de agosto. 5 de agosto de 2021. E aí ele vai perguntar, vai fazer as perguntas, e aí, com base nessas perguntas, e aí em outra parte aí do nosso estudo, isso é bem mais detalhado, tá? Ele vai perguntar com base na realidade daquele domicílio, das pessoas que residiam naquele domicílio, na data de referência da meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto aí de 2021. Tranquilo, pessoal? Como eu já disse, a gente estuda melhor isso, vocês vão entender melhor em outra parte do nosso estudo, mas gravem isso, tá? Cai na prova a data de referência, certo? Até aqui é uma imagem da própria apostila do estudo dos conhecimentos técnicos aí do IBGE, né? Então aqui, ó, tá aqui, ó. E claro, aqui, vamos ver aqui, meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2021. O IBGE, vocês botaram 31 de julho para 1º de agosto. Tem que botar aqui, ó. Tem que ser aqui no meio, IBGE, aqui no meio. Então ali seria julho, aqui já é 31 de julho, aqui já é 1º. 1º/8, 1º de agosto. É ali no meio, de 31 de julho para 1º de agosto. Estrutura organizacional simplificada do Censo Demográfico de 2021. Então, nós vamos ter lá nas unidades estaduais do IBGE os coordenadores do censo. Eles ficam nas unidades estaduais do IBGE. E abaixo deles nós vamos ter os coordenadores de área, que eles ficam aonde, pessoal? Lá nas 570 agências de coleta de dados do IBGE, coordenadores de área. Assim os coordenadores do censo, os coordenadores de área, eles são o quê? Servidores efetivos do IBGE. Abaixo dos coordenadores de área, aqui são todos servidores contratados, servidores temporários. Como vocês serão? Nós temos o quê? Os coordenadores censitários de sub-área. Nós tivemos processo seletivo contratando selecionando, né, os coordenadores censitários de sub-área em 2020, onde que eles estão lotados nos postos de coleta, nos municípios sede das sub-áreas. Abaixo deles, os agentes censitários municipais. Muitos de vocês serão agentes censitários municipais. Vocês estarão lotados nos postos de coleta nos municípios. Abaixo dos agentes censitários municipais, nós temos o quê? Os agentes censitários supervisores, que são coordenados pelos agentes censitários municipais.
Então, os agentes censitários supervisores ficam lá nos postos de coleta dos municípios. E os agentes censitários supervisores são os coordenadores dos recenseadores. Recenseadores. E aí, gente, ó, prestem atenção aqui, tá? Qual que é o local de trabalho? O local de trabalho do recenseador. Cuidado para não confundir. É o setor censitário. Então, o local de trabalho, ele é o quê? É o setor censitário. Eu até vou fazer diferente aqui, tá? Então, o local de trabalho do recenseador é o setor censitário. Agora, qual que é o local de lotação? É o posto de coleta de municípios. Assim, ó, comum nós termos questões em que a questão vai querer dizer que o recenseador, o seu local de lotação é o setor censitário. Não, o local de lotação é o posto de coleta e o local de trabalho é o setor censitário. Então, o examinador vai querer inverter isso. Prestem aí atenção, cuidado, hein, com esse tipo de pegadinha aí do malandro. Adiante, aqui também a apostila do estudo dos conhecimentos técnicos para o processo seletivo do Censo Demográfico 2021, ela traz um acréscimo que não constava na apostila de 2020. Vejam como o professor Leandro Signori é detalhista, ele foi lá com lupa, comparou as duas. Nem precisou comparar, tá tudo aqui, ó, tá decorado, tá toda a apostila na cabeça. Então, lendo ela, eu digo, opa, isso aqui não estava na de 2020. Ele traz a informação sobre o censo experimental de 2019. Então, vejam só, pessoal, o IBGE, ele faz um teste geral, onde ele verifica, ele tem lá a metodologia do censo, fez o planejamento dos procedimentos, aí ele faz um teste geral, onde ele aplica, ele faz o censo em um determinado local, certo? Então, isso aí é o teste geral, para ver se vai estar tudo certinho, tá tudo certo. Então, esse teste geral com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados, ele é conhecido como censo experimental. E, claro, ele é realizado antes do censo demográfico. E o censo experimental foi realizado em 2019. E onde que ele foi aí realizado, pessoal? Onde que ele foi? Foi em Poços de Caldas, Poços de Caldas, Minas Gerais. Quando? Poços de Caldas, Minas Gerais, no período de 1º de outubro de 2019 a 1º de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019. Foi o quê? Um ensaio para a operação censitária de 2021. Tranquilo, minhas amigas e meus amigos? Olha aqui, ó. Aqui está o gabarito das questões aí que nós resolvemos. Fechou aí, pessoal, minhas amigas e meus amigos? Eu quero aqui rapidamente falar para vocês do nosso curso de conhecimentos técnicos. Então, o que vocês têm lá? Vocês têm a teoria completa, conforme a apostila dos estudos dos conhecimentos técnicos disponibilizados pelo IBGE. Nós aqui resolvemos questões, foi uma amostra de questões comentadas de concursos anteriores. Nós temos também questões inéditas, elaboradas aí pelo professor e sua equipe. Nós temos um outro tipo de questão, tá? Que são as questões de memorização, resumos da teoria, mapas mentais, vídeos também, né? Além, nós temos também vídeos, certo?
vídeos, apostilas em PDF, vídeos e um conteúdo atualizado e focado no seu processo seletivo simplificado, seja ele para recenseador ou para agente censitário. Então nós temos aí um volume de questões, coletamos de todos os concursos anteriores que podem ser utilizadas no censo, certo? Além de questões inéditas e questões de memorização. Com isso, nós chegamos a algo em torno aí de 180, 200 questões. Eu desconheço um outro curso que tem tantas questões disponibilizadas para vocês treinarem os conhecimentos técnicos para gabaritarem a disciplina. Um exemplo aqui, ó, olha um exemplo de mapa mental. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então, em um mapa mental, vocês têm aqui, ó, várias informações sobre o censo. Excelente para uma revisão. Então, quem ainda não conhece, vai lá e busca ali, tem a aula demonstrativa do tanto para recenseador como agente censitário, vai ali, dá uma olhada no site do Estratégia Concursos, mas eu quero dizer para vocês que vale muito a pena. Vale muito a pena estudar pelo nosso curso de conhecimentos técnicos e também pelo curso do Estratégia com professores especialistas na banca Sebrasp, porque para você ser aprovado no processo seletivo, você tem que estudar com professores que realmente conhecem as bancas. Então, professores com experiência foram concurseiros, foram aprovados em grandes concursos públicos ou são professores aí também nas duas situações, muito experientes, profundos conhecedores da banca Sebrasp, do estilo de questões aí da banca, Sebrasp, e aí não é só questões de concursos anteriores do IBGE que vocês vão ter que resolver. Por exemplo, português. Então, professores especialistas na banca Sebrasp, com cursos disponibilizando uma grande quantidade de questões da banca Sebrasp, que é o estilo da questão que vai aparecer aí nas provas de vocês. Embora vão ser questões aí de múltipla escolha, o CESP-Sebrasp, ele tradicionalmente é uma banca com questões no estilo certo e errado, mas tem ali aquilo que o examinador mais gosta de cobrar, o estilo interpretativo das questões. Estou falando aqui de língua portuguesa, né? E os nossos professores são especialistas. Raciocínio lógico também, matemática também. Joia, minhas amigas e meus amigos. Então, bons estudos a todas e todos vocês e um grande abraço.